Teams que tiver sempre com reuniões. Agora, na semana que vem nós vamos ter uma reunião mais sobre tributação e incentivos, é uma reunião mais preparatória e não há necessidade de todos. Nós chamamos um grupo, principalmente de empresários, né, para estar discutindo aí, pelo menos propondo como é que esse grupo deveria funcionar. Margarete, você quer colocar alguma coisa, aproveitando que o Erwin acho que não chegou ainda? Não, Simonelli, é só destacar a importância desse grupo, porque a parte de novos materiais é uma do que nós mais precisamos avançar, e eu acho que nesses avanços na parte de novos materiais, é importante a gente definir uma estratégia que inclua alianças empresariais, parcerias, tá? Porque é uma oportunidade de nós sairmos na frente em algumas linhas de produção com essa incorporação desses novos materiais nos produtos aqui fabricados. Tá? Obrigada, senhor. Obrigado. Margarete, eu acho que depois vamos conversar, eu já estou conversando com o Erwin, eventualmente na área mineral a gente chamar, né, as lideranças aí, principalmente associativas, né, empresariais, que de alguma maneira possam estar se manifestando de uma forma, até designando seus representantes aí. Perfeito, obrigado, senhor. Gente, vamos dar mais um minutinho, mais 3 minutinhos aí. Só dar um bom dia para todos aqui, pessoal. Bom dia. Ana Cláudia. Tudo bem, Ana Cláudia? Bom dia, tudo em paz. Já está de Bom volta, dia. Ana Cláudia? Bom dia, todo mundo. Bom dia. Bom dia, eu sou o Guilherme do Abpeças, assim, de peças. Entrei na reunião a pedido do Gabor Deck. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Bom dia a todos. Sou Regiane da ABMAC. Bom dia a todos. Bom dia, Regiane. Bom dia. José, bem-vindo. Bom dia. Regiane, assim, na ABMAC a gente tem conversado muito, né, Regiane? Sim. Muito trabalho pela frente, né? Nossa, nem fala. Eu acho que agora, vamos dizer, eu vou dar uma espaçada nessas próximas reuniões. Temos aquela semana que vem, né, que você já foi convidado, mas acho que diante dessa questão do tarifaço aí, vamos ver como é que é essa transição aí, para ver como é que a gente se posiciona, que a prioridade e a atenção vai ser justamente isso, né? O MDIC aí que está liderando. Bom dia, gente. Bom dia. Zevi. Diga. Sérgio, você já está pronto para começar? Seminário são um risco. Sérgio, quem? Deve ter uma meia dúzia aqui na roda. Não, você pode começar se apresentando, né? Porque o seu grupo é um grupo novo, mas também já está articulado aí com várias pessoas que estão presentes, né? E só um recadinho para a Ana Cláudia. Ana Cláudia, criamos um horário alternativo aí, você viu, né? Estarei presente, pode ficar tranquilo. Esse horário é ótimo para mim, obrigada. Qual horário alternativo? Qual é o novo? Mudou o horário, não? Não, é porque nós estamos fazendo um ciclo de horários, sempre 8 às 9. Algumas reuniões vão ser na terça e outras vão ser na quarta, né? E de tal maneira que todo mundo possa participar, né? E vão ter sempre as reuniões gravadas, compartilhadas com vocês. Então, assim, de tal maneira que todo mundo possa participar e, logicamente, nós vamos estar criando petit comitê aqui, né? Para justamente estar trabalhando em assuntos específicos, subgrupos, grupos-tarefa, né? Temas para debater. Eu só queria colocar um ponto para abrir.
o MIB10, né, aliás, todo o MIB, mas é uma rede colaborativa, né? Então, nós estamos programando essas reuniões para os grupos, né, de pesquisa se apresentarem, e depois viriam os empresários e também as áreas de fomento e assim por diante, justamente porque já está começando a levantar pontos de conexão, né, entre os vários representantes aqui do MIB10, né? Nós já tínhamos feito, há algumas semanas atrás, o início de colocar desafios, né, para serem enfrentados, e logicamente isso aí vai continuar, e nós vamos cada vez mais assumir um papel muito mais de facilitadores, estimulando o protagonismo de todos os membros, tá? Então, o ideal é que todos os participantes liderem, né, iniciativas, tá? E nós aqui fiquemos muito mais como facilitadores. Nós temos uma participação, vamos dizer, junto comigo, né? Logicamente tem o Erwin e a Margarete, mas também o Fernando Linhas e o Jorge Boeira, né? Que estão aqui na frente no dia a dia, a gente pensando. E na medida que cada um de vocês faça propostas, sempre vejam como vocês podendo liderar essas propostas, né? Que aí o grupo realmente vai funcionar. Perfeito. Sérgio, pode começar. Eu queria saber se minha apresentação está aparecendo aí na tela. Está aparecendo. Ela não está no modo apresentação. Se eu clicar no modo apresentação, só me diz se fica certinho, porque desaparece tudo aqui para mim. Tá, tudo bem. Tá certo aí? Tá aparecendo? Ô, Seminelli, eu tô com a mão levantada, Seminelli. Sim. Então, eu queria saber, né? Porque acho que tem alguns IAs aqui gravando a reunião. Não sei se foi comunicado que ia ser gravado a reunião por IA. Não é pelo MIDIC, né? Não é, mas eu tenho visto que as pessoas têm colocado, e até uma coisa difícil. Então, mas... acho que tem que pedir se as outras pessoas permitem essa gravação de aí sem ser a oficial do MIDIC, né? Eu até colocaria para o pessoal, gente, nós vamos estar gravando, então fiquem tranquilos que nós vamos, as gravações do MIDIC vão estar sendo compartilhadas com todo mundo, porque tem realmente essa questão de pedir autorização, né? Nós não pedimos, na verdade, o pessoal pediu a mim, mas na verdade eu deveria ter pedido a todos. Então vamos ficar só com a gravação do MIDIC, e eu compartilho com todos que estão presentes. Só repetindo, pedindo que cada um presente coloque aí no chat, né, o seu e-mail e celular, de tal maneira que a gente possa ter facilidade de contactar com todos. Obrigado. Ô Sérgio, eu não estou vendo aqui, não está em modo... Ah, não está? Peraí, então deixa eu parar de compartilhar aqui. Sérgio, 20 minutos, tá ok? Depois nós vamos colocar a segunda apresentação e depois a gente abre a discussão, até para um não prejudicar o outro, tá? Tá. Camila, bem-vindo. Estou com um pouco de dificuldade para fazer essa apresentação, de compartilhar a apresentação no modo apresentação. Vai como você está conseguindo, né? Porque senão a gente vai ficar... Pode ser? Pode, claro. Então, vocês veem a tela do PowerPoint? Tá pronto. Tá aqui apresentado. Tá, beleza. Bom, meu nome é Sérgio Miquelon, né? Eu sou professor aqui da Universidade Federal do Amazonas, né? Desde 2011 que eu estou aqui, né? E eu vim para apresentar um projeto que foi aprovado, né? É um projeto que vai ter início ainda com a liberação dos recursos, né? A gente teve a resposta do MCTI do CNPq semana retrasada, né? Dizendo a posição definitiva. Então, está aprovado. E o projeto, ele se intitula Materiais Avançados à Base de Terras Raras, Inovações e Aplicação, ou Matéria. Vale lembrar que nessa aprovação, se a gente olha lá a lista dos aprovados, é o único INCT dedicado a terras raras aprovado, né? Então, eu acho que isso é um detalhe importante, né? Bom, quem somos? Então, nós somos 8 universidades, esse projeto consiste entre 8 universidades, 5 centros de institutos de pesquisa e 2 institutos de ensino. Vale a pena eu
citá-las uma por uma, porque a gente tem aqui universidades de renome, universidades antigas, universidades jovens e centros de pesquisa bem reconhecidos em todo o território, né? Eu me formei na UFSC, onde surgiu a proposta de fazer esse projeto, né? A gente tem como parceiros aqui a UFABC, a Universidade Federal do Espírito Santo, a USP, com mais de um grupo, a Jovem UFCAT, a UFMG, a UFOPA, que é aqui uma universidade do Pará, do oeste do Pará, né? A UFMG, a SBG, né, o Serviço Geológico do Brasil, que está em vários estados do Brasil, a CETEM, o IPEM, o IPT, o CDTN, qual a gente já está fazendo pesquisa juntos, né? O Senai e o Instituto Federal. Então é legal de olhar aqui que, além de universidades e centros de pesquisa, a gente também conta com ensino técnico, né? E, né, se a gente for contar, né, somos 47 pesquisadores no projeto, e nesses 47 pesquisadores a gente envolve 17 programas de pós-graduação, né, que não é pouco, isso abrangendo física experimental, física teórica, química, engenharia de materiais, engenharia química, geologia. Quer dizer, a interdisciplinaridade ela é presente, ela é marca forte no que a gente propõe, né? Vamos da mineração à aplicação, né? Deixa eu falar um pouco, então, também sobre a instituição sede, onde a gente está, né? Então, a Universidade Federal do Amazonas, ela disputa o posto de universidade mais antiga do país, né? Ela tem uma rivalidade com a UFPR, Paraná, e ela está aqui cravada na floresta, né? A gente tem uma área de 6 milhões de metros quadrados de mata virgem, então aqui a gente tem uma imagem superior da universidade, né? E só para dar mostrar como é que ela é, né? Porque ela é construída dentro da floresta, né? Sem derrubar as árvores, então ela está imersa. Então a gente tem aranha, tem cobra, tem bicho, tem um monte de coisa, mas todo mundo vivendo pacificamente. Aqui ainda na UFAM, eu devo dizer que eu faço parte, né, do recém-criado Departamento de Física de Materiais. Esse Departamento de Física de Materiais foi uma criação recente, né, uma criação recente, é um novo departamento da universidade, no qual a gente implementou um novo curso, né? Esse curso de engenharia física, ele foi criado como resposta à evasão, né, e à necessidade da nova indústria para profissionais formados em engenharia com uma base físico-matemática mais consistente, para resolver problemas. Também faço parte de 2 programas de pós-graduação aqui, né, o PPG-FIS, Programa de pós-graduação em Física, qual eu sou vice-coordenador, né, e membro fundador aqui também do Programa de pós-graduação em Ciências e Engenharia de Materiais, ambos com nível de mestrado e doutorado. Coordeno o LabMat, Laboratório de Materiais, é um laboratório que eu fundei em 2012, né. A gente trabalha aqui nesse laboratório com qualquer tipo de material, na verdade, porque a caracterização é a nossa marca forte. Trabalhamos com síntese verde, mecanoquímica, né? São métodos que você pode produzir. É metalurgia do pó, onde você produz materiais novos, e é uma rota verde, é uma rota que gera pouco impacto e também é de baixo custo, né? E também temos aqui um supercomputador, vou colocar entre aspas o supercomputador, um bom computador, né, que atende toda a comunidade também, com simulações e serviços relacionados à simulação. Então temos 2 laboratórios, um experimental e um teórico, na verdade. 2 programas de pós-graduação, um curso de engenharia
física para atender essa demanda, tanto de pesquisa quanto da nova indústria. E temos aqui um projeto que está em fase de conclusão, né, um projeto CNPq, que foi aprovado em 2022, na linha temática Minerais Estratégicos com aplicação e produtos de alta tecnologia para o setor energético. Bom, o título desse projeto é um projeto relativamente grande, né? Mineração urbana, reciclagem de ímãs permanentes de terras raras, né? E esse aqui é um trabalho recente, eu coloquei aqui só para ilustrar, né, com novos materiais relacionados à reciclagem é resultado desse trabalho, não é o único, mas é um resultado recente, onde a gente reciclou o neodímio do ímã de neodímio ferro-boro e produzimos um material que tem absorção óptica em pelo menos 4 comprimentos de onda. Isso é uma perovskita, ela tem uma digamos assim, uma forte tendência à aplicação em célula solar, né, por absorver mais de um comprimento de onda, né. Hoje a gente sabe que a China está produzindo células fotovoltaicas híbridas, né, com perovskitas e silício para aumentar o espectro de absorção, ou seja, aumentar a eficiência. Bom, nesse sentido, ainda dentro desse projeto, né, a gente também está fazendo análise de ímãs de neodímio ferro-boro, que no final das contas é a cereja do bolo das terras raras, né, em condições extremas de pressão. Nisso a gente está usando os Sirius, né, então estamos com resultados preliminares muito interessantes. Chegamos aonde ninguém nunca chegou, né, com a infraestrutura dos Sirius, estamos observando um comportamento em condições extremas que é inédito até o momento, e esperamos publicar em breve. Bom, então, disse para vocês quem somos, né, as instituições, os estados envolvidos, a instituição sede, né, dá para ver aqui a gente tem uma pegada bastante de formação, né, porque temos 2 cursos de pós-graduação e um de graduação relacionado, mas o projeto propriamente dito, né, ele se baseia em 3 eixos principais, tá? Vou colocar aqui na base da pirâmide os concentrados e rotas metalúrgicas, né, onde esperamos obter terras raras nacionais como matéria-prima para fazer ciência básica ou cerâmicas avançadas, novos materiais, né, ou seja, uma parte exploratória. Vamos dizer assim, concentrados e rotas metalúrgicas é uma área estabelecida, né? Ela precisa crescer, precisa avançar, mas é uma área estabelecida. Ciências básicas é sempre importante porque a gente aborda os problemas atuais por técnicas avançadas, vamos dizer assim. E no topo da pirâmide, os ímãs de terras raras, que no final das contas, né, é a terra rara de maior relevância comercial e de aplicação direta, né, porque não é um dispositivo, basta você fazer uma peça com esse material. Bom, mas também vale a pena dizer, eu acho que é uma informação interessante, quais são as áreas de atuação dos pesquisadores do projeto. Então, veja bem, eu estou apresentando um projeto aprovado, espero mais daqui 1 ano ou 2 anos apresentar os avanços, né? Então, aqui a gente tem nas áreas de atuação dos pesquisadores do projeto, a gente tem materiais magnéticos, a gente tem engenharia de materiais, metalurgia e síntese, caracterização de materiais, que era um pedido forte do edital, física da matéria condensada, experimental e teórica, né? Prospecção mineral e geociências e reciclagem, sustentabilidade e processos químicos. Então, cada tópico desse, a gente tem várias áreas, várias linhas de pesquisa. Ok? Bom, vale a pena também, eu acho que é necessário dizer, como é um projeto, não é exatamente um projeto de pesquisa, mas é um projeto de instituto,
é importante que eu passe uma linha geral do funcionamento, ou pelo menos do projeto aprovado, como nós pretendemos fazer o funcionamento desse grande INCT, né? Então, a gente vai dividir em coordenação geral, com suas respectivas competências, um comitê gestor, né? Coordenação de eixos temáticos, porque eu mostrei para vocês, a gente tem 3 linhas, 3 eixos temáticos que precisam conversar entre si, né? Tem um grande potencial de conversar entre si. Coordenação de polos regionais, né? Porque a gente precisa ver qual é a demanda, né? Quais são as assimetrias que precisam ser sanadas. Gestão administrativa e financeira, um comitê que regulamenta sobre contratações, aquisições e investimento que a gente vai fazer nos estudantes, né? Nos formando, inclusive, e avaliação e monitoramento, né? A gente tem um modelo que pretende executar o projeto mediante as entregas, né? É uma maneira que a gente pensa em fazer dar certo com um ponto de vista convergente, né? A gente precisa, entre vários atores de expertise diferentes, atacar problemas com convergência de áreas. Ou antigamente se falava em multidisciplinaridade, mas são várias pessoas de várias áreas convergindo para o mesmo problema, né? Bom, os problemas eles ainda vão aparecer, a gente conhece. E por fim, eu queria falar sobre o logo, que no final resume o que a gente fez, o que é o projeto, né? Então, como foco, como base, a gente tem as terras raras, né? A molécula marrom ligada à terra é para lembrar que é difícil você separar as terras raras da terra, né? Então é aquele pessoal da base da pirâmide. Na placa solar ali no meio, ela representa as cerâmicas, né? As cerâmicas ou novos materiais para absorção, para transição energética. E o gerador de eletricidade por ventos, ela é a aplicação mais óbvia dos ímãs de terras raras, né? Então, eu achei até engraçado, porque esse logo é muito parecido com um símbolo, são independentes, né? Com o símbolo do próprio GT, que tem ali, ó, a célula fotovoltaica, a usina eólica e uma base ali né, que seria aqui os minerais, né? Mas aqui no nosso logo foram independentes, tá? Foram independentes. Então, gente, a proposta desse INCT é trabalhar os problemas atuais de terras raras, produzir novos materiais, né? E aprimorar rotas e técnicas já estabelecidas, tanto na extração quanto na confecção de ímãs. E sim, dado o nosso perfil, o que a gente tem para oferecer, de fato, é a formação de pessoas, da base, né, da graduação à pós-graduação. Então, a gente entende que a sustentabilidade dessas áreas, recuperar o atraso científico-tecnológico que a gente precisa alcançar, envolve alguns anos, né? Não é um projeto de 5 anos, eu não comentei, mas esse projeto tem a durabilidade de 5 anos. O recurso aprovado para esses 5 anos de trabalho foi de 10,5 milhões, né, de reais, e a gente pretende trazer resultados bem interessantes e avanços numa próxima oportunidade. Como eu disse, né, a gente está apresentando um projeto que foi aprovado, e não é um projeto que está em execução. Muito embora o INCT já está dizendo que esses atores, todos eles já têm histórico e reconhecimento na área, né? Então, o que a gente vai fazer é promover, promover sinergia. Tá?
Então, o INCT também é um facilitador, só que para formação e para pesquisa. Falei muito rápido? Não, tá bom. Tá bom. Muito bem, Sérgio. Sérgio, terminou? Terminei. Vamos fazer o seguinte, vamos dar 5 minutos aí para alguma contribuição, né? E depois nós abrimos de novo discussão no final, tá? Claro. Alguém tem alguma colocação, gente? Já aproveitando aqui. Não, só lembrar aqui, talvez nem todos saibam, mas Sérgio talvez, não sei se o Sérgio comentou antes de eu entrar na reunião, esse NCT, ele de certa forma, ele sucede, né, expande o NCT anterior que tratava de terras raras, que é o NCT Pátria, né? Pátria, que era liderado pelo professor Fernando Landgraf, né? Que tinha as instituições, algumas dessas instituições, e esse aí, né, que deu no edital, ele expande o número de instituições, né, que estão agregadas, e a liderança, então, que é novidade, a liderança muito bem vinda, né, do norte, né, Sérgio, e expandindo aí a capacitação do Brasil. Outro comentário, que durou 8 anos, os 7, 8 anos, o NCT anterior. E o NCT, para quem não sabe também, não sei se todos sabem, o NCT foi criado há uns 15 anos atrás, ou 16, pelo ministro Sérgio Rezende, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Ele faz esses editais, né, uma instituição lidera e outras apoiam o projeto, mas o número de NCT é cerca de 200, se não me engano. E isso aí, então, é o único terras raras hoje, e como o anterior também era o único. E para terminar, o seguinte, assim, Sérgio, na questão de áreas, quando você falou um slide, falou a área que a área inicial não estava de separação de terras raras e processamento, eu não vi no slide que tem áreas, dá uma olhada aí. Concentrados em rotas metalúrgicas? Não, a outra, a seguinte, aí você fala, não, quando você fala área dos pesquisadores, esse aí não tem, eu não achei aí a área de separação de geoquímica, mineralogia e petrologia. Essa aqui, prospecção, isso aí tudo geologia. Não tem nada de separação, processo. Processamento aí. Mineral, né? Não está. Você esqueceu aí, só para. Eu acho que na reciclagem tem, gente. É que a hidrometalurgia, extração de reciclagem, reciclagem da hidrometalurgia, de acordo, mas processamento de minério, agiliônica. Processos químicos, reciclagem, sustentabilidade. Sim, mas isso não é. Para a plateia, para o ouvinte, assim, o leitor, ele não indica exatamente. Processo químico, ele concorda com o processo químico, mas também pode ter processo físico, dependendo do minério, né? Isso eu estou falando, caberia uma área específica aí. Não, mas tem, é o eixo, né? O eixo o eixo está ok, mas nas áreas não, só isso. Essas áreas de atuação dos pesquisadores, assim, quando o pesquisador, porque esse é um projeto grande, né? Quando o pesquisador coloca sua atribuição, sua área de pesquisa, então é isso que a gente coloca no projeto. Então essas áreas eu tirei do nosso próprio projeto, né? Que os professores pesquisadores declaram que são especialistas, tá? Então são áreas de atuação dos pesquisadores do projeto, que pode sim ser utilizada no próprio projeto. Não, eu estou falando aquela pirâmide, a parte de baixo da pirâmide, ela não é facilmente reconhecível nesse slide. Esse é o ponto, quer dizer. Realmente é a parte do concentrado, né? O processamento, caracterização tecnológica e processamento mineral, né? Gente, vamos avançar. Não, eu estaria aqui com um aspecto, se essa visão como Sakuramoto, a gente já volta, tá? O Fernando falou, né? O conceito de NCT são essas instituições que estariam na fronteira do conhecimento, né? E a perspectiva é que houvesse uma sustentabilidade desses INCT, né? Durante esse período, houvesse captação de novos recursos e agregação de novas instituições. Como o Sérgio está vendo essa possibilidade de agregar
novas instituições que tenham competências dentro desses eixos e a possibilidade de captação de novos recursos para ir dando sustentabilidade a esse INCT. Obrigado. Vamos pedir o Carlos Sakuramoto para fazer a contribuição dele e depois a gente já reinicia outra apresentação e no final a gente abre para todo mundo, tá? E eu acho que o outro ponto importante é que realmente a questão da formação de recursos humanos e capacitação científica, né, nos editais que foram feitos pela FINEP, isso não foi considerado, é uma lacuna que está sendo preenchida aí com o INCT, né? Obrigado, Azevi. Carlos? Opa, então, são duas perguntas rápidas aqui. A primeira é como é que o INCT, os projetos que estão dentro desse INCT, ele se comunica com o Magbras? E a segunda é como é que as empresas podem participar, né? Que eu só vi aí universidades e ICTs aí, né? Se empresas vão ter oportunidade de participar, de saber o que está acontecendo nos projetos. Então, são duas perguntas, né? Uhum. A gente tem no projeto a intenção de aproximar das empresas, sem dúvidas, né? Convidá-los para participar de reuniões, mas em breve, né? Para transferência de tecnologia e conhecimento, né? E desculpa, qual foi a primeira pergunta? Como é que isso conecta com o Magbras? É um projeto estruturante que foi aprovado, né, que deve iniciar. Sim, então, por esses tempos aí. Esse projeto ele se conecta com o Magbras a partir dos ímãs de terras raras, né? Eu não comentei no início, mas eu deveria ter comentado, conforme foi lembrado, que esse projeto ele é fruto do resultado do primeiro INCT, né? Ele inclui, inclusive, os membros do INCT anterior, no qual está fortemente presente o professor Landgraf, que está aqui hoje, que foi o ex-coordenador, né? O professor Paulo Wendhausen, né? Que trabalha efetivamente também nessa área, junto com o Claro Fab, né? Do lado de Lagoa Santa, né? Mas o projeto não tem nenhum participante além desses, né? Com o Magbras. Mas a gente tem a intenção de fazer essa aproximação. Ah, tá. É que são recursos, tem o IPP também, que são aprovados, né? São recursos aprovados, então você tem um grande recurso lá no Magbras, você tem o Fab Lab lá, né, que está conectado ao Magbras, você tem um recurso já, né? Eu acho que seria interessante fazer essa aproximação, né? Inclusive, quando eu fiz a visita lá, eu fiz uma visita lá em Lagoa Santa, antes da FAPMIG, né? FAPMIG, a Associação das Indústrias tomarem a direção, né? E a gente notou que faltava muitas pessoas para trabalhar lá, né? Falta muita mão de obra especializada. Então a gente vê como potencial desse projeto, um dos potenciais desse projeto é formar as pessoas para trabalhar nesses pontos estratégicos do projeto. Perfeito. As pessoas têm que importar, porque no final das contas a gente precisa de pessoas, né? E pessoas, se você para pensar, é o recurso mais caro, o investimento mais alto que existe, e é o que não fica obsoleto, né? Porque equipamento, material, essas coisas a gente compra, eles ficam, né? E já as pessoas não. Então, a gente tem um foco muito voltado para a formação. A presença das universidades. Sérgio, eu gostaria que você falasse sobre as duas questões que eu levantei, sobre a questão da ampliação dessa parceria, que até está envolvido com essa pergunta. Olha só, a ampliação... E a outra da captação de recursos. Né? Então, essa ampliação, eu vou dizer que eu mesmo faço parte da ampliação, porque o projeto original do projeto antigo, né, o projeto anterior, né, o Pátria,
eu cheguei já no final deles com um projeto aprovado. E falei assim, eu gostaria de participar desse NCT, fazer parte de um grupo maior, e fui muito bem recebido. Então, exatamente nessa filosofia. Eu aprovei um projeto, a gente aprovou um projeto, né, que foi esse de mineração urbana, que eu comentei anteriormente, um valor de 1,5 milhão, 1 milhão e pouco, né, esse daqui, e me aproximei do grupo do professor Vandalsen, do professor Landgraf, e comecei a fazer parte. E nesse sentido, já estamos trabalhando para aprovar outros projetos, porque assim, 10,5 milhões parece um montante alto, né? Mas se você coloca isso em 5 anos, bom, para nós na pesquisa é um montante muito, muito considerável. Mas se a gente coloca a quantidade de pesquisadores, a quantidade de instituições e um prazo de 5 anos, a gente precisa aprovar novos projetos. A gente precisa ir atrás. Não é opcional, faz parte da nossa natureza. Então, a professora Daniela, que faz parte desse projeto, já submeteu um projeto para a CNPq, para o edital universal, para fazer uma parceria com a UFOPA, para produzir novas terras raras só de aplicação termoelétrica. Termoelétricas são aqueles materiais de terras raras que convertem calor em eletricidade, diferença de calor em eletricidade. Né? O pessoal do IFAM aqui já está indo também fazendo novos projetos para reciclagem, né? A gente vai produzir neodímio, manganês, oxigênio, é um material muito interessante também para aplicação termoelétrica, né? Então, assim, vai fazer parte, a gente não começou o projeto ainda, mas sim, a gente precisa angariar recurso, porque não é tanto quanto se parece, né? Ô Sérgio, vamos começar a segunda apresentação, depois a gente volta de novo para a discussão, tá? Desculpa aí, Zé, desculpa, Sérgio, senão a gente, depois terminar o da UFMG, a gente volta e abre, tá? Positivo. Pessoal, o UFMG... Estou tentando compartilhar. Oi, Virgínia, tudo bem? Oi, tudo bem, Fernando? Ai, meu Deus, eu sempre tenho problemas. Está aparecendo? Apareceu. Agora apareceu. Eu e o Teams, às vezes, não nos damos muito bem, não? Tá ótimo. Está no modo apresentação, né? Sim. Então, bom dia mais uma vez a todos e a todas. Agradeço o convite para estar aqui. Um prazer estar com essa plateia tão especial, que eu já vi os nomes. E vou falar um pouco do trabalho do nosso grupo, aproveitando, e a pedido do Renato, que fosse dentro também de um projeto que foi recentemente aprovado, foi em dezembro de 2024, mas que reúne grupos que já trabalham há algum tempo nos temas do projeto. Então, o título é Materiais Sustentáveis para a Transição Energética. Ele veio com o apoio de centros temáticos. Eu não sei se todos estão familiarizados. A FINEP ela tem um apoio fundamental para as instituições de ensino e pesquisa ao apoiar infraestrutura, não é? No entanto, com os centros temáticos, além desse peso da infraestrutura, é necessário, então, a ligação com o tema. E esse tema, então, seria os materiais sustentáveis para transição energética. Eu sou professora titular do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da UFMG, onde eu atuo principalmente na área de hidro e eletrometalurgia, voltada à produção de metais e materiais, utilizando
processos hidrometalúrgicos, e de fontes primárias e de fontes secundárias. Então, nós temos o grupo da Escola de Engenharia, envolvendo diferentes departamentos, Departamento de Engenharia de Minas, Departamento de Saneamento e Ambiental, Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, o Departamento de Química, então, da UFMG, que faz parte do Instituto de Ciências Exatas, e o Centro de Microscopia, que nós vamos falar depois, mas que tem um papel fundamental quando nós falamos de materiais para transição energética, né, essa infraestrutura. O CDTN, que é uma instituição bem conhecida, é uma referência na área de terras raras. Eu fico feliz que a Ana Cláudia está aqui hoje e depois ela pode falar um pouquinho do trabalho, né, que ela e o Carlinhos, que fazem parte do projeto, já fazem ao longo de tantos anos. E a Universidade Federal de São João del Rei, que já atua também como colaborador do grupo de flotação, no design de novos coletores para a etapa de flotação. Então, a ideia é atuar, eu peguei emprestado essa figura do EIT Raw Materials, então, atuar em toda a cadeia. E a ideia hoje é trazer alguns exemplos, né? Eu não vou esgotar o tema todo, mas trazer alguns exemplos. Então, o objetivo foi basicamente agregar essas competências existentes na UFMG, CDTN, parceiros, né? Nós já temos também muitos anos de parcerias com instituições públicas, com empresas, criar essa infraestrutura multiusuária que é necessária para atuar em toda a cadeia de produção de materiais relevantes para a transição energética e sempre tentando contribuir com o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis que tenham um impacto socioambiental positivo. Nós sabemos que essa demanda por materiais, por minerais, né, para a transição energética, essa demanda, ela traz impactos, então esse cuidado com o elevado desempenho ambiental é importante. Bem, o foco seria um produto de maior valor agregado a partir de fontes primárias. Esse eu acho que é o sonho de todos nós que trabalhamos na área mineral no Brasil e, em particular, no estado de Minas Gerais. Então, fazer alguma coisa diferente agora, nessa nova oportunidade, que não foi possível anteriormente com as várias commodities que nós produzimos. Utilizar também as fontes secundárias que, pela diferença de escala de produção, né, elas permitem, elas são mais flexíveis em termos de escala e, por isso mesmo, elas permitem mais acesso a desenvolvimento de tecnologias, startups, etc. Materiais metais para transição energética, baterias, catálises, dispositivos. A segunda parte dessa apresentação vai ser apresentada pelo co-coordenador desse projeto, professor Luciano Montoro, que também trabalha, é uma referência nesses temas. Bem, na parte de processos e operações, e aí falando tanto da produção de concentrados e também na produção de materiais, exatamente por essa grande demanda que se apresenta, é importante trabalhar na eficiência em termos da recuperação dos metais de interesse, mas também desse desempenho ambiental, que, ou seja, otimizar o uso de todos os insumos e minimizar esse impacto. Geração de coprodutos, que hoje é um tema que a indústria mineral já abraçou, desde a grande indústria de minérios de ferro, como a Vale, nós temos o Colab, que foi recém-instituído, mas outras empresas que eu tenho acompanhado, a própria CBMM, que outro dia, numa reunião, eles falaram, porque foi criada no final do ano passado
uma seção aqui, uma área de coprodutos, para ver a importância que o setor hoje dá esse aproveitamento de rejeitos estéreis. E a criação da infraestrutura analítica inexistente no país para análise de elementos leves, que são elementos que não se respondem à maioria das técnicas que nós temos hoje disponíveis no país. Aqui é muito importante falar na rede de parcerias, né? Esse tipo de desafio, ele não pode ser enfrentado sem essas parcerias sólidas. Aqui eu estou citando apenas o grupo que participou mais diretamente na formulação desse projeto e já atua em parcerias nas linhas de pesquisa que nós estamos trabalhando, né? Então, empresas, todo grupo tem uma longa experiência de trabalho com empresas e também outras instituições no Brasil e no exterior. Então, pegando um pouco essa parte aqui da cadeia, que eu não vou falar sobre exploração, mas sobre a produção de concentrados. E aí, pegando o projeto do grupo do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, em parceria com a UFSJ, que seria o aprimoramento de rotas de processamento de minério de lítio pegmatito e aproveitamento de seus resíduos. É bem conhecido, né, o nível de investimento que está sendo feito em inúmeras empresas em Minas Gerais. E esse grupo já tem parcerias e trabalhos com algumas dessas empresas, várias delas, inclusive, apoiaram a proposta, e uma das linhas seria exatamente aprimorar metodologias e aplicar novas técnicas, algumas das quais estão sendo adquiridas para esse projeto, para a caracterização do minério de lítio pegmatite. Então, além do lítio em si, que eu já mencionei, das dificuldades, existem as características similares desses constituintes do minério e a identificação, então, de lítio, uma caracterização mineralógica nesses diferentes minerais que vão permitir se chegar a processos, a rotas de processo mais eficientes. Nessa mesma linha, existe o que também já está em desenvolvimento, coletores para flotação seletiva, exatamente para melhorar essa separação e aumentar a recuperação. As condições de agregação e dispersão no espessamento, esse espessamento é fundamental, por exemplo, na questão de recuperação de água e água de processo, não é? Então, esse é um ponto muito especial em todas as operações de tratamento de minérios pelo consumo grande de água. Então, é um ponto crítico. E, por último, mas não menos importante, aproveitar os rejeitos da produção de concentrados de lítio na síntese de coprodutos eolíticos, ou seja, esses materiais porosos que têm uma ampla gama de aplicações, e geopolímeros, que agora, que no caso, respondem, então, com potencial substituição do cimento Portland, e aí atende a essa necessidade de coprodutos de grande volume. E aí são coprodutos também que, pelo baixo valor, eles têm que ser pensados para uma aplicação num raio próximo, então, onde a mineração é conduzida. Um outro tópico que eu queria ressaltar seria os resíduos eletrônicos. Os resíduos eletrônicos são fontes secundárias importantes, são alternativas e sustentáveis de metais estratégicos. Aqui, eu vou falar alguns exemplos, ou seja, agora nós estamos tratando desse outro segmento aqui. E o nosso grupo tem trabalhado com tecnologias de reciclagem para
recuperação de cobre e ouro de placas de circuito impresso, para índio de telas de cristal líquido, para mais recente também painéis fotovoltaicos. Minas Gerais é o líder, né, em potência instalada para energia solar. E baterias, no caso de baterias, nós temos um nicho que seria um projeto com a CBMM para recuperar, então, os anodos, né, de nióbio, que estão presentes nas baterias titânio e nióbio, que estão presentes nas baterias que foram desenvolvidas num projeto junto com a Toshiba. E aí, nesse grupo, nós temos pessoas de diferentes formação, além de Daniel, eu, mais na área, então, de processamento aquoso, professora Miriam na área de membranas, professor Rodrigo na área de polímeros, com avanços importantes no desenvolvimento de blendas poliméricas, utilizando, então, os plásticos que são também dispostos nessa área de reciclagem. Eduardo Nunes e Manuel na área de vidros, uma cooperação também com a Universidade de Beihang, na China. Bem, aqui então alguns produtos, né, mostrando a flexibilidade, no caso do licor líquido em cobre, pode ser cristalizado, usado em agricultura, ou se chegando ao metal de alta pureza de cobre e de ouro. Destacando aqui que o grupo busca sempre soluções integradas que contemplam o aproveitamento de diversos componentes. E por último, que eu vou apresentar, e passo a palavra para o Luciano, o tratamento de efluentes aquosos. Água é um insumo fundamental. No desmantelamento de baterias, existe, então, uma questão ligada a um líquido que envolve fluorfosfato de lítio e solventes orgânicos, que, para reaproveitamento de água, né, esses elementos têm que ser separados, e esse é um trabalho também que está sendo realizado na UFMG, em parceria com o professor James Vaughan, da Universidade de Queensland. Então, passo agora para o Luciano. Bom dia. Obrigado, Virginia. Bom dia. Como vai? Agradeço o convite, né? Agradeço o Renato, principalmente por ter dado essa oportunidade de conversar um pouco com vocês. Deixa eu compartilhar a apresentação. Sempre me confundo também. Compartilhar. Virginia, nós estamos no mesmo ambiente, né? Você já viu? Quem diria, hein? Quem diria? Que nós gostamos da mesma decoração. Eu gosto desse vermelho, assim, que dá uma energia boa. Principalmente cedinho de manhã, né? Cedinho de manhã, A gente está vendo. Tá compartilhado? Tá compartilhado? Tá joia. Como a Virginia já comentou, né, um dos objetivos iniciais dessa proposta foi tentar criar na UFMG, pelo menos, uma infraestrutura analítica que pudesse atender toda essa proposta que foi estabelecida inicialmente, né? A gente tem um parque de equipamentos grandes, né, principalmente nas unidades de engenharia, química e no centro de microscopia, principalmente, que poderiam fortalecer bastante essa capacidade analítica focada principalmente na cadeia de produção do lítio. A ideia foi tentar agregar equipamentos novos, principalmente um equipamento que pudesse criar e destacar essa infraestrutura como única no país para conseguir fazer essa caracterização, esse entendimento de todos os processos químicos e físicos envolvidos nessa cadeia toda que a Virginia já apresentou para vocês, né? Eu elenquei aqui alguns desses equipamentos, né? O Centro de Microscopia já tem uma infraestrutura analítica importante na área de microscopia eletrônica, né, de transmissão e varredura. Tem um equipamento importante que foi adquirido uns anos atrás, até por iniciativa da professora Virginia, que é o MLA, que é um equipamento importante nessa análise mineral, né, análise de liberação mineral na indústria de mineração. A gente já tem na UFMG, na Escola de Engenharia, um equipamento que é um tomógrafo de raio-x, é um equipamento que praticamente é único no país, eu vou comentar um pouco mais deles.
um equipamento que foi adquirido recentemente, que eu já vou dar um pouco mais de detalhes também, que é o TOF-SIMS, e o equipamento que foi adquirido nesse projeto especificamente, na verdade metade do orçamento total do projeto foi direcionado para esse equipamento aqui, que é uma microsonda analítica com um espectrômetro de raio-x de baixa energia. Eu já vou detalhar porque ele é importante nessa proposta que a gente apresentou. E uma infraestrutura também focada na parte de baterias e caracterização, então montagem e prototipagem de baterias, de materiais para aplicação em baterias recarregáveis de lítio e de sódio, baterias recarregáveis. Esse equipamento, que é a microsonda analítica, que eu comentei que é a metade praticamente dessa proposta toda, o orçamento foi direcionado para esse equipamento, é uma técnica analítica extremamente importante. A gente já tinha um equipamento desse no centro de microscopia, mas é um equipamento antigo, de mais de 20 anos, quase 30 anos na verdade, que se tornou um pouco obsoleto e nos últimos anos ele teve uma falha grave que praticamente inutilizou a manutenção dele. Então ele praticamente foi aposentado de fato, ele não é mais operacional. E ele criou uma lacuna importante, uma crítica, na verdade, para as atividades do centro de microscopia, que é essa capacidade de analisar quimicamente materiais no estado sólido, materiais e minerais, essencialmente, né? É um equipamento muito focado em análise mineralógica. A gente então pensou em adquirir esse equipamento para conseguir cobrir esse gap que ele gerou nas atividades do centro. Só que a gente quis incluir também nele um outro acessório, que é o SXES, que é um espectrômetro de raio-x de emissão de raio-x moles, raio-x macios, né? Que é um equipamento que foi desenvolvido muito recentemente pela empresa Geol, né, que fabrica esse equipamento, que talvez seja o único espectrômetro que permita analisar diretamente o lítio. O lítio quem trabalha um pouco com ele sabe que é muito difícil de se analisar em estado sólido, né? A gente consegue de fato fazer abertura e solubilização de matéria de amostras e fazer análise por espectroscopia de emissão, ótica, né? Mas a análise no estado sólido é muito difícil. A gente não tem técnicas espectroscópicas que analisam diretamente o lítio, né? Espectroscopia de raio-x, EDS, WDS não consegue ter acesso à energia, baixa energia do lítio, né? Essa técnica tem. Então talvez seja o único equipamento no Brasil hoje que a gente consegue analisar diretamente o lítio, a gente consegue mapear quimicamente em amostras minerais, esporumínio, lepidolita, qualquer uma que seja, e identificar o lítio nessas formas minerais, né? E mais do que isso, né, ele não vê só a presença do lítio qualitativamente, quantitativamente, ele analisa estados eletrônicos. Então a gente consegue avaliar variações de estado eletrônico, formas de ligação, ambiente químico. É um equipamento que a gente vai trabalhar nele para conseguir implementar uma infraestrutura analítica in situ, a gente conseguir colocar um protótipo de bateria dentro do equipamento e conseguir analisar durante o processo de carga e descarga essas transformações químicas e físicas envolvidas nos materiais. Então é um equipamento que vai trazer uma potencialidade analítica única, né? A gente fala única porque não existe no país um equipamento similar a esse. A microsonda tem, com o SXES não. Então, em termos de análise analítica de lítio, vai ser uma técnica única no país. Então, muito importante ter isso nesse polo de pesquisa aqui em Minas, né? Um outro equipamento importante para a gente é esse microscópio de raio-x 3D. A gente chama de microscópio de raio-x, mas ele é essencialmente um tomógrafo, né? Um equipamento que está nesse laboratório que é o LICAM, coordenado pela professora Augusta da Escola de Engenharia. Eu faço parte também desse grupo, mas a gente direciona esse sistema muito para análises de microestrutura de materiais heterogêneos em geral. Qualquer coisa ele pode analisar, essencialmente, desde materiais biológicos até estruturas metálicas, cerâmicas, dispositivos. A gente pode colocar uma bateria inteira dentro dela e ver como que se modificam as propriedades internas, os componentes dentro dessa bateria. A gente pode analisar materiais na área de mineralogia, geologia, identificar esses componentes internos, quantificar a quantidade de cada um. A gente tem nele um instrumento que para análise in situ de propriedades mecânicas, ele tem um módulo de tração e compressão. Então, nessa parte de geopolímeros, é muito importante a parte de compressão. A gente consegue colocar um bloco desse geopolímero, fazer compressão in situ dentro do equipamento e ir avaliando ao longo do experimento como que ele está modificando, processos de fratura, fragilização interna, formação de poros, e tudo isso de maneira tridimensional. É um equipamento que tem um microscópio óptico acoplado internamente, então ele é uma técnica de alta resolução. Ele pode chegar até em torno de 500 nanômetros de resolução, que é uma resolução extremamente elevada, bastante alta para um equipamento de bancada. Então, uma ferramenta bastante importante para esses estudos. Um outro equipamento que já foi adquirido recentemente, que está em processo de fabricação e importação, é esse TOF-SIMS. TOF-SIMS é uma sigla para Time of Flight. Essencialmente, ele é um espectrômetro de massa de íons secundários, analisa íons secundários gerados a partir da amostra, pelo método de detecção chamado tempo de voo.
Ele é muito similar ao microscópio eletrônico, mas ele utiliza não um feixe de elétrons, mas feixes de íons. Você tem vários íons diferentes no equipamento, né? Gário, argônio, xenônio, e esse feixe de íons ele desgasta a superfície da amostra. Então, qualquer material sólido que a gente consiga analisar, por exemplo, em microscopia eletrônica, a gente pode colocar nesse equipamento. Ele desgasta a superfície desse material, os fragmentos que vão sendo degradados da amostra vão gerando íons, esses íons são separados e analisados. A gente consegue analisar basicamente toda a tabela periódica. Então, a gente consegue ver, por exemplo, lítio também, analisando os fragmentos de massa característica do lítio, por exemplo, aqui massa 7, né? Então, a gente consegue pegar materiais em geral. Isso aqui é um exemplo de um material de eletrodo de bateria, né? Você consegue analisar como que está o manganês, como que está o lítio, como que o material se comporta antes da descarga, após a descarga. Então, é uma ferramenta que pode ser direcionada para dispositivos, baterias, como que é o meu interesse principal, mas toda a parte de geologia, mineralogia, para analisar materiais. A gente consegue, assim como a outra técnica, ver diretamente o lítio e quantificar isso numa sensibilidade muito alta. Então, é uma técnica muito, muito sensível, por ter uma espectrometria de massa acoplada. E é um equipamento que atende uma variedade enorme de aplicações, porque ele não analisa só elementos quimicamente, né? Ele consegue analisar fragmentos moleculares também. Então, se você tem um material que tem um nível de especiação mais complexo, você não quer só saber onde tem arsênio, mas quer saber onde tem um arsenato específico, ele consegue analisar. Ele tem muita sensibilidade para fragmentos moleculares. E isso abre um campo de pesquisa extremamente vasto em toda a área de química, biologia, geologia, bioquímica. Então, ele é um equipamento que vai trazer uma potencialidade analítica muito grande para o centro. É um equipamento que já foi adquirido com o recurso da FINEP também, e deve estar em operação provavelmente até o ano que vem, eu acredito, né? Essa é uma infraestrutura que foi adquirida nesse projeto também, que é um parque de equipamentos para montagem e caracterização de baterias recarregáveis. É a minha linha de pesquisa principal, né? Então a ideia é adquirir um conjunto de equipamentos que permita a gente montar e caracterizar baterias do tipo botão. É um invólucro pequeno, né? Mas é o modo padrão de fazer isso em estudo em escala laboratorial. Depois que a gente desenvolve materiais, otimiza o desempenho deles, a gente consegue escalonar isso daí para protótipos maiores, né? A célula prismática, a célula tipo Pouch, uma célula de tipo bag, né? Mas a célula botão seria talvez a primeira caracterização principal para identificar novos materiais, desenvolver novos materiais e otimizar o desempenho deles. Então a gente tem hoje já uma infraestrutura que consegue montar, selar, preparar eletrodos e fazer a caracterização desses dispositivos todos, né? A gente precisa de uma câmara seca, né? Isso aqui é uma câmara que trabalha em atmosfera de argônio com menos de 2 ppm de água e oxigênio, por conta de ter necessidade de manipular lítio metálico. Então o lítio metálico ele exige um ambiente controlado para a montagem das baterias protótipo, né? E o parque de equipamentos todos para fazer o eletrodo, né? O eletrodo que é uma etapa importante, né? A gente consegue fazer a mistura de preparação do slurry, né? Da massa do material ativo, que geralmente pode ser grafites, óxidos, fosfatos, tem vários compostos que são usados nos eletrodos das baterias, né? Fazer a deposição dos eletrodos, prensagem, corte de eletrodos, secagem, até a montagem final da célula. A ideia é ter todo o conjunto de equipamentos para conseguir fazer a caracterização desde o desenvolvimento básico do material até a caracterização final do dispositivo. Só dar uns exemplos rápidos, sem me aprofundar em detalhes. Algumas das linhas de pesquisa que a gente tem trabalhado lá no grupo são principalmente materiais para baterias de lítio-sódio, e dentro dessas baterias de lítio-sódio utilizar o nióbio, né? Não existe uma bateria de nióbio especificamente, né? A bateria de nióbio sempre é uma bateria de lítio. O nióbio ele é parte do eletrodo negativo, ele é parte do ânodo da bateria, né? Então a gente tem focado muito em desenvolver uma série de materiais focados para baterias de lítio-sódio, fortalecendo principalmente o uso do nióbio pela relevância estratégica e importância para o Brasil e para o estado de Minas, né? Dentro desses materiais, principalmente compostos de nióbio para o ânodo, né? Materiais tipo, a gente chama de estrutura de Wasley-Rowe, é um tipo de estrutura que tem uma estrutura desordenada em blocos, né? O NTO, que é o material principal que a CBMM e a Toshiba têm utilizado, né? Que é um composto baseado em nióbio e titânio. A gente tem explorado no grupo também várias outras tecnologias baseadas em nióbio e tungstênio. Tem vários óxidos diferentes de nióbio e tungstênio. Os óxidos que a gente chama de XNO, mas na verdade vão ser óxidos de nióbio puro ou nióbio sódio. Tem uma série de variações diferentes desses compostos aqui. A gente acabou de publicar agora um artigo, foi aceito, na verdade, um de nióbio ferro, que se encaixa nessa categoria.
Óxidos lamelares de alta entropia, né, são materiais com estrutura bastante desordenada, né, usando diferentes metais de transição, óxidos lamelares para baterias de lítio e de sódio, né, com essa característica. Né. Então, tem explorado uma série de sistemas similares a esses para baterias. Né. A caracterização eletroquímica ela envolve fazer ciclos de carga e descarga, né, então isso aqui é um material baseado em óxido de nióbio. A gente faz várias fases diferentes, com capacidades de até 220, 230 mAh por grama, que é uma capacidade bastante elevada para esses materiais. Né? Isso aqui são ciclos de descarga e carga. Né? O que sobe é o carga e a gente descarrega ele, tendo uma capacidade média em torno de 200, mais de 200 mAh por grama. São materiais bastante interessantes. Né? São materiais que a gente consegue fazer ele de uma forma nanoestruturada, a gente tem uns métodos específicos para fazer ele na forma de nanopartículas, com uma estrutura bastante desordenada. Né? Essa é uma imagem de alta resolução, de microscopia eletrônica de alta resolução, e uma estrutura que ela tem o que a gente chama de blocos de twin, planos de twin, né? A gente chama de maclação, mas ele tem alterações na estrutura do material. São essas alterações que permitem que esse material opere, porque normalmente ele não é um bom material para baterias de lítio, ele não funciona bem. A gente observou que esse material com a estrutura desordenada tem uma resposta bastante boa, essa resposta que eu coloquei no ciclo anterior. Né? A gente consegue tirar alta capacidade em descargas lentas, e mesmo descargas muito rápidas, aqui tipo 10C, 20C, são descargas de poucos minutos. Ele consegue ter uma capacidade bastante elevada com poucos minutos de carga e descarga. Esse é um outro material também que a gente publicou recentemente na Nature Communications, é um composto de nióbio e tungstênio. Então, é um material bastante interessante. A gente conseguiu preparar ele também usando essa mesma metodologia, numa forma desordenada. Ele tem uma estrutura de blocos, né? Essas estruturas Watzlawick, ele tem esses blocos de organização na rede cristalina. E essa estrutura toda desordenada deu para ele uma capacidade, um desempenho muito superior. Né? Então, aqui são alguns resultados que a gente observou, capacidades próximas até de 200, 250 mAh por grama em taxas bem elevadas. Então, taxas de até 40, 80 C. Né? Então, é um material que se destaca bastante para essas aplicações do eletrodo negativo, como ânodo, né? É isso. Tentei ser um pouco rápido para adequar o tempo. Fico à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida, questionamento, essa parte da infraestrutura analítica, que eu acho que vai, como é uma infraestrutura analítica multiusuário, a ideia dela é atender toda a comunidade científica, empresas, universidades, centros de pesquisa. Então ela vai estar disponível logo e com certeza vai ser um diferencial importante para a pesquisa aqui no estado. Luciano, obrigado. Virginia, obrigado. Pessoal, temos aí um tempo adicional para o debate. Por favor. Bom, Luciano, quando você fala em desenvolvimento de novas tecnologias, né, você citou muito uma parte aí que me interessa, que é a parte de máquinas e equipamentos. Com quem vocês geralmente fazem esse desenvolvimento de novas tecnologias? Ou a pesquisa, se existe produção nacional? Máquinas e equipamentos, você diz em quê? Tudo, porque máquinas e equipamentos, eu tenho desde equipamentos de medição, ensaio, testes, né? A Virginia também falou alguns aqui, coletores para flotação seletiva, tratamento de efluentes, próprio raio-x e tomógrafos, né? A gente tem uma única empresa aqui no Brasil que desenvolve essas tecnologias, então eu tô pensando aqui, né? Será que os produtores desses equipamentos conhecem, né, essa demanda de vocês e podem desenvolver uma tecnologia não existente exatamente para diminuir essa nossa dependência internacional? Então, a gente usualmente precisa conversar mais. Esses equipamentos que envolvem, de fato, alta tecnologia e complexidade, a gente tem poucos fabricantes e fornecedores do mundo. Se a gente vai comprar uma microsonda analítica, só tem a GEOL, na verdade, e a Cameca. São duas empresas no mundo que fazem. Então, a gente tem que comprar o equipamento base deles. A gente trabalha desenvolvendo novos instrumentos e equipamentos como acessórios para esses equipamentos principais. A gente desenvolve no laboratório mesmo, de fato, ter as células eletroquímicas in situ, que a gente consegue acoplar nesse microscópio, fazer estudos com pressurização de hidrogênio em alta pressão numa célula interna. A gente constrói uma célula in situ para colocar no tomógrafo, passar fluido, óleo, gás, para poder fazer estudos de permeação em rochas. Então a gente consegue fazer esse desenvolvimento de instrumentação por uma pesquisa no grupo.
em geral, quando a gente vê que existe viabilidade de escalonar isso de fato para um produto final, a gente contata essas empresas e pode apresentar isso daí para de fato escalonar isso daí para um mercado mais amplo, né? Mas inicialmente quem faz o desenvolvimento somos nós mesmos do grupo. É um desenvolvimento de instrumentação. Você tocou num ponto muito sensível, né? Que é a parte de manutenção. Você até falou que um equipamento teve que ser deixado de lado porque não tinha mais como dar manutenção. Então, Exato. Eu vejo que, de repente, a BMAC pode apoiá-los, né, em todos esses trabalhos, muito com talvez uma engenharia reversa, aquilo que foi importante para vocês, até para começar a desenvolver essas tecnologias que são importantes aqui no país. Excelente, porque muitas vezes a gente lida com algumas situações que a gente não consegue encontrar produtos ou serviços no mercado nacional. A gente tem uma certa dificuldade para isso, a gente acaba tendo que importar muitos equipamentos, acessórios, componentes para montar essa instrumentação. Acho que se a gente tiver uma rede de contatos um pouco mais ampla e apresentar de fato esses problemas, essas demandas que a gente pode encontrar, acho que seria extremamente proveitoso. Estou aqui para fazer essa conversa. Ótimo. E até para reduzir custos, né, Luciano? Porque os custos são estratosféricos. Eu cheguei a comentar com o Renato, né? O setor de máquinas e equipamentos, ele não é só fornecedor do setor de máquinas e equipamentos. Ele usa grande parte dessas tecnologias nos seus equipamentos. Então, ele tem grande interesse de começar a desenvolver isso aqui para também reduzir o custo de produção da máquina ou equipamento dele. Então, uma máquina de separação de resíduos, por exemplo, ela usa os ímãs de terras raras. Então, ela tem todo interesse em desenvolver essa tecnologia aqui. Então, inclusive, com recursos financeiros para financiar alguns projetos para que isso aconteça. Então, acho que a gente precisa conversar um pouquinho. E certamente, na mineração urbana, aí tem várias janelas de oportunidade. Vamos conversar. Bem, o próximo é o Fernando, eu não estou vendo o número 2 aqui. Fernando. É o Fernando Landgraf, primeiro. É o Fernando Landgraf, desculpa. Opa. Fernando. O Fernando vai ficar. Fernando Luiz Lins, espera um pouquinho. A minha intervenção é rapidinha. O Elsevier tinha feito uma colocação a respeito da importância de buscarmos mais recursos para as empresas, né? Ele tem toda a razão, isso acontece, isso não aparece explicitamente para o INCT. Não é um INCT que presta serviço para a indústria. Vai ser uma das instituições acopladas ao INCT que vai fazer isso, até porque o INCT não tem forma jurídica para fazer isso, né? Então, isso acontece, Elsevier. Na primeira fase do INCT, a VEG fez contratos com Santa Catarina e com o IPT, a CBMM fez contratos, enfim, tivemos várias parcerias com empresas, não tantas quanto a gente gostaria, mas tivemos várias parcerias. E isso vai continuar acontecendo diretamente com cada uma das instituições. O CETEM e o CDTN também tiveram lá suas parcerias com indústrias, né? Era isso. Perfeito. Sou eu agora? Agora você, filho. Queria fazer uma pergunta. Bom, parabéns aí, viu, Virginia, pelo projeto, você, Luciano. Minha curiosidade é qual é o orçamento desse projeto? Eu entendi que essas atividades aconteciam e receberam um reforço aí da FINEP para consolidar equipamentos, etc. Então, qual é o orçamento? Quantos receberam da FINEP e qual o prazo, assim, se tem um prazo do projeto? Eu vou fazer outra pergunta também logo para o Luciano. Vocês têm link, pelo assunto, tem uma parte de baterias, vocês têm alguma conexão ou colaboração com esse projeto de bateria lá do Paraná. Do Senai, do Paraná? São essas duas perguntas aí. Bem, então o projeto ele tem um orçamento de 15 milhões, né? E realmente é um projeto que já reuniu grupos que estavam trabalhando nesses temas e já traziam também algum orçamento e alguma infraestrutura. Mas ele foi essencial, como o Luciano pôde explicar, para essa infraestrutura analítica que é essencial para o desenvolvimento da área. Tem prazo assim ou não? É indefinido? 3 anos. Tá bom, obrigado. E parabéns aí, viu?
Essas parcerias na área de bateria, a gente está focando principalmente nesse projeto em desenvolvimento de materiais e caracterização em escala laboratorial. Essas parcerias com outros centros, como é o caso do Senai, com o centro que está sendo construído lá na Unicamp, são centros que estão focados mais no desenvolvimento do protótipo. Então, na parte da bateria prismática e da célula Paut, né? Então, a gente com certeza vai entrar em contato com eles no momento que a gente for escalonar esse processo. Depois que a gente otimizou esses materiais em escala laboratorial na célula botão, quando precisar expandir isso daí para uma escala maior e testar em dispositivos em tamanho real, com certeza a gente vai ter que entrar em contato com eles, que é o foco principal que eles têm atuado hoje. Então, tanto o Senai quanto o centro lá do Cine, da Unicamp, eles estão focando em construir o dispositivo protótipo, não tanto desenvolver novos materiais, mas em escalonar isso para a célula prismática e Paut. Tá, obrigado, Luciano. Eu posso fazer mais uma... por favor, Virginia, desculpa. Não, eu só queria destacar que aquelas parcerias que eu mostrei, então são as parcerias iniciais, mas certamente outras virão, né? Em função dessas demandas e de oportunidades que aparecem, de grupos de excelência que existem, né? Então elas vão se ampliar. Tá, obrigado. Posso fazer mais uma pergunta, Renato? Deixa, pode ser. Depois de online graph de novo. Tá. Paciência, Xará. É o seguinte, desses dois projetos, e o NCT, né? O NCT dá 10 milhões, 2 milhões por ano, 400 mil dólares, né? Por ano. Vamos combinar que é muito pouco o que, comparado com os outros países estão fazendo, para quem quer decolar a questão de terras raras, né? Bom, aí vem um comentário, viu, Renato? Aí você, lá dentro do MIB, é o seguinte, eu acho que o Mover, né? Mover ele é o novo programa que substitui o Rota 2030. É isso? Ele apoia, ele poderia, viu, Renato, no devido tempo. A Janaína está aí, né? Apoiar esses projetos, tipo, na continuidade, porque eu acho muito pouco o dinheiro do NCT. E esse também precisa. Então, o Mover pode, dentro da ótica dele, que tem o automóvel, o veículo no centro, né, no ponto central da coisa, ver o que pode apoiar de interesse dele num certo momento aí, porque tem recursos para isso, entendeu? Então, cabe ao MIB aí, você, Renato, nesse grupo 10, no momento oportuno, eu acho, uma sugestão de articular isso, né, uma continuidade ou reforço desse projeto, e outros que tenham ligação com isso. E, por fim, para acabar, deixar a palavra para o meu xará, eu sugiro a Virginia e ao professor Sérgio, no devido tempo aí, quando estiver decolando isso aí, criar informativos ou newsletters para a comunidade toda que dê informação sobre o que está acontecendo, tanto a parte científica quanto a parte de oportunidade tecnológica. Isso eu acho que, para o empresário, para a comunidade, até de governo, etc., isso é muito importante. Senão fica preso, a gente vai saber disso em encontros científicos, etc., entendeu? É uma sugestão que fica, depois de tantos anos trabalhando na área, eu acho que isso, o pessoal às vezes não percebe a importância dessa coisa. Obrigado. Fernando, acho que é uma boa ideia. Eu vou convidar o pessoal do Mover para talvez fazer liderar uma reunião aí de como que a gente pode aumentar, né, claro, a proximidade dos grupos de pesquisa dos minerais, né, com o Mover, tá? E tem o pessoal da revista Brasil Mineral participando aqui também, que pode nos apoiar nessas divulgações aí para a sociedade. Eu acho muito importante. Bem lembrado. O Sérgio está aí, né? O Sérgio está aí. Sim. Sérgio, depois se pronuncia. Sim, a gente está fazendo um site já. No projeto Mineração Urbana a gente fez no Instagram, só que eu não acredito que o Instagram seja a melhor veículo. Eu acho que o site institucional é melhor, é maior. E dentro do INCT a gente já está fazendo campanha, dentro do próprio grupo, de que cada feito seja divulgado no site institucional de cada membro. Ou seja, a gente está divulgando para o público de interesse. Porque no site institucional a gente atinge as pessoas necessárias. E no Instagram, no Instagram é uma grande festa, ninguém está lá para fazer pesquisa, ninguém está lá para estudar. É uma coisa assim, se mostra os estudantes, os eventos, né, eles gostam de se verem.
mas acho que a informação relevante vem pelos sites institucionais. Então, nisso a gente já está fazendo, né? A própria aprovação do projeto, cada participante está colocando propaganda lá. Né? Então, a gente está fazendo dessa maneira. E a gente, sim, o meu orientador sempre falava, né, que o esturjão bota 1 milhão de ovos debaixo d'água e ninguém fica sabendo. A galinha bota um ovo só, né, e faz o maior sucesso. Então, se a gente não fizer propaganda da gente mesmo, quem é que vai fazer, né? Não, perfeito. Sérgio, só lembrando que só vão no site aqueles que estão ligados no projeto, ou curiosos, estudiosos. Para grande governo, empresários, etc., e outros pesquisadores que não estão ligados ao projeto, um informativo para 1.000 pessoas, para 2.000, isso melhora a visibilidade, a minha opinião. Tá. Se eu puder interferir, exatamente na mesma linha, enquanto a gente estava nesta reunião, eu entrei aqui no Google para saber melhor quem é o GT10 ligado ao MDIC ou ligado ao MIB. Não tem quase nada. Mas já está a caminho uma newsletter maravilhosa, não é isso, Erwin? Exatamente, né? Mas eu acho importante a gente comunicar com as revistas do setor mineral. Você tem, por exemplo, a revista Brasil Mineral, que tem uma ampla leitura aí, não só de técnicos especialistas, mas da sociedade como um todo, os mineradores, quem utiliza a mineração, quem consome os produtos delas. Perfeito, de acordo. Elzevir, depois Sérgio da Brasil Mineral. Landgraf ia falar, A Landgraf, desculpa, Landgraf. Já falei. Já falou, mas... Não, primeiramente, eu gostaria de parabenizar tanto o grupo do professor Sérgio, do NCT, e também da Virgínia, né, que concorreram e venceram esses editais. Né? Sabemos da concorrência que é muito ampla e competitiva, né? E parabenizar por principalmente o centro de referência. Eu acho que só era um no país, um ou dois que deveriam ser contratados, né? Então a professora Virgínia e seu grupo aí está de parabéns por ter conseguido ser um dos grupos que foram aprovados, né? E é interessante aí nessa parte a visão do projeto é bem do modelo de economia circular, né, professora? E agora falta um ponto nessa parte mineral, que é o do fechamento de mina, né, que não está incluído nessa economia circular. Geralmente nós temos, mas essa parte de fechamento de mina, com a reabilitação, recuperação ou remediação da mina, tem de ser incluído na economia circular também dessa tecnologia de base mineral, né? Dos processos. E ainda não está... Bem dito, Elzevir. Isso não tem sido feito, né? Não. E também não está sendo feito pelas grandes indústrias, né? Porque num dos seminários de recursos minerais tinha 19 mil projetos de fechamento de mina. Na ANM, só 10 que foram aprovados, né? Então, toda a indústria mineral ainda está deficiente nessa área de remediação, recuperação e reabilitação das suas minas, né? E seria basicamente essas colocações que eu gostaria de enfatizar, né? Ou seja, o Brasil Mineral foi muito mencionado aí. Me lembrei aí da questão dos recursos, que o edital BNDES e FINEP, claro que foram para empresas, né, mas foram de 5 milhões, né? Bilhões. Bilhões, então, que voltada mais para as empresas, né? Mas na área e também a falta de investimento das empresas do setor privado nas instituições de ICT do Brasil, né? Francisco Alves está aí também, parece. Eu depois queria fazer um comentário, mas vamos ouvir primeiro o Chico, aí depois eu gostaria de fazer um comentário. Elzevir.
concluir aqui. O Chico está na linha aí, o Sérgio? É o Chico, eu estou vendo com a mão levantada. Eu não estou vendo a mão levando. Chico? Falei Francisco Alves, ninguém conhece ele com esse nome, né? Ele está com a mão levantada, eu não sei porque. Será que está com dificuldade de abrir o microfone? Eu não está conseguindo falar. Ele colocou aqui no chat. Bom dia, gostaria. Ele escreveu aqui no chat, né? O Sérgio, bom. O Sérgio saiu também. O Sérgio não está mais não. Gostaria de deixar a sugestão de que se inclua nas iniciativas estratégicas de comunicação a fim de comunicar à sociedade através de diversos canais, incluindo a imprensa especializada em geral, sobre os sucessos que estão sendo obtidos. Os pesquisadores e instituições de pesquisa precisam se comunicar mais com a sociedade para refletir a respeito. Perfeito. Só complementar aí, nós estamos prevendo no MIB um subgrupo de comunicação. Depois a gente pode trabalhar isso melhor aí e até ver quem tem interesse em liderar isso aqui dentro do MIB, né, Fernando? Não, é jornalista que é bom para isso. Então, eu apoio jornalista, mas não Eu posso, então, fazer um comentário rápido? Primeiro, começando, então, dessa parte de comunicação, que é realmente essencial, e aí talvez eu gostaria de sugerir a esse grupo usar o LinkedIn. O LinkedIn é um fórum que permite muita visibilidade, e então acho interessante talvez esse grupo, né, do MIB criar lá para compartilhar notícias e também fazer esses links que são importantes. Gente, eu sou jurássica nesse ponto, tá? Mas eu sei que é bom. Virginia, mas eu concordo que o LinkedIn acho que é um dos principais, mas não se deve jogar tudo nele. Não, A revista especializada. Até porque eu vou muito envergonhado, vou dizer que eu não faço parte do LinkedIn. Não, eu tenho meu nome lá e nunca entro, mas sem dúvida, importante, né? Isso é importante. A revista com seu conteúdo mais aprofundado, com também toda a rede do qual faz parte, é essencial. Mas estou dizendo assim, para flashes, para notícias, para algumas ligações. Fechamento de mina, Elzevir, aí você entrou com um desafio muito grande, né? Então, sem dúvida, o que nós temos feito nos nossos projetos não é exatamente fechamento de mina, mas enfatizar muito a prosperidade sustentável dos territórios. Então, dizendo que o bem mineral, que é finito, ele tem que ser usado para construir essa prosperidade sustentável após, então, o término da mina, né, o fechamento da mina, né? Então, é isso. Eu não sei como que está a questão do depósito para fechamento de minas, se isso foi aprovado, implementado. Isso seria muito importante, né, que as empresas passassem a fazer esse depósito compulsório. E, por último, Ana Cláudia está aqui e queria perguntar a ela, né, pedir a ela para complementar alguma coisa. No final, nós não falamos nada da questão de terras raras. Eu já sabia que o Sérgio iria apresentar. Aproveito para cumprimentar o Sérgio, desejar muito sucesso. Eu sei do tamanho do desafio que é o INCT, mas realmente traz também muitos frutos, né? Então, muito sucesso. Obrigado. Eu queria dizer que eu tenho uma equipe muito boa, né? Então eu tô tranquilo, não deveria estar, mas eu tô tranquilo, porque eu tenho uma equipe de pessoas muito experientes e jovens, cheios de energia. Né? Então, Receita ótima. Né? Não tem jeito.
Bom dia a todos. Deixa eu falar rapidamente, então, aqui para a Virgínia, né? Primeiro, parabenizar os dois grupos. Achei excelentes as apresentações, muito boa mesmo, né? Eu fiquei pensando aqui com relação ao fechamento de mina. Já trabalhei um pouco com fechamento de mina de urânio aqui de Poços de Caldas, né? Eu não sei, assim, praticamente como que a gente poderia trabalhar, porque a gente não vai para um laboratório, né, diferente de você ir para um laboratório, fazer um processo de desenvolvimento de um produto, fazer um processo de fechamento de mina. Mas isso é exigido no EA-RIMA, né, de toda empresa. Eu não sei como isso está. A gente pode dar um suporte, como a gente dava em Poços de Caldas, com relação à caracterização... Tecnologia, né? Dos rejeitos, aproveitamento de alguns rejeitos, aproveitamento de resíduos de bacia, caracterização de resíduos de bacia, né? Eu sei que a tendência hoje é o fechamento concomitante, né? À medida que a mina procede, o fechamento vem vindo concomitante, né? Mas eu agora não estou sabendo como é que é isso, mas acho que a gente pode ajudar nessa parte, sim. Mas é muito específico de cada empresa. A gente teria que ser acionado, talvez, pelas empresas para poder dar um suporte, né? Com relação às terras raras, Virgínia, o CDTN há mais de 40 anos trabalha com a separação de terras raras, basicamente, né? Na realidade, a extração e a separação veio da necessidade de separar os terras raras do urânio, né, já que o nosso objetivo antigamente era só a produção do yellow cake aqui, e na época não tinha argila iônica, né, que é essa maravilha, então, mas mesmo assim, né, apesar da argila iônica, a gente tem que separá-los individualmente, então essa expertise nasceu aqui na CENEM, não só no CDTN, mas na CENEM, né? E a gente ainda tem hoje a extração do solvente como nosso carro-chefe, que é a técnica mais sedimentada. Tem muitos desafios, não quer dizer que ela está sedimentada não traz desafios, principalmente terras raras. Na maior parte das vezes ela vem como subproduto, como é o caso da taboca, né? E ela como subproduto, ela vem num licor extremamente complexo, né? Então isso traz um desafio muito grande no desenvolvimento do processo, porque são concentrações altíssimas, muito diferentes do que se encontra num minério, né? Já é um licor muito trabalhado, então a gente tem essa parte da extração do solvente e tem a parte, né, que eu trabalho mais, que é a separação por que a gente chama de cromatografia, né? Que é uma parte que ainda está em desenvolvimento. Eu sei que algumas empresas mundiais, poucas, já estão trabalhando nessa cromatografia, muito voltada então para as fontes secundárias, menos voltada para o licor, mas não é proibitiva, né? Então, e a gente tem dados muito interessantes da cromatografia também, né? E pretendemos cada vez mais aprimorar e chegar, né, com os nossos esforços, então, a separar os elementos. Estamos caminhando bem nessa parte, né? Então, eu acho que é basicamente isso, se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado. Gente, acho que a gente pode ir caminhando para o final, né? Se alguém tiver mais alguma contribuição, eu vi. Só a questão de, acho que teria de interagir mais com o Ministério da Fazenda, né? Com o plano de transformação ecológica. Eles até estão elaborando essa taxonomia das diversas da transição energética justa, né? E várias definições, até eu indiquei aí a professora Virgínia, a Ana Cláudia e mais o Antônio Carlos para contribuir nessa questão da taxonomia do refinamento de minerais estratégicos, né? Então, o pessoal deve procurar aí os pesquisadores que eu mencionei para contribuir nessa taxonomia da transformação ecológica, né? Obrigada pela indicação, Zefir. Certo. Gente, vamos fechar então, né? Sim, acho que a reunião foi muito boa, né? Esse modo de apresentação. E já colocar aí que eu vou estar conversando com a BIMAC, com a Fundep pelo Mover, né?
quem sabe contemplando o fechamento de Minas, ver como é que a gente organiza e vários outros. O objetivo nosso, na verdade, é esse, né? É criar aí núcleos de colaboração. Tá? Simonelli, eu acho que seria interessante entrar em contato com o Ministério da Fazenda. Eu acho que alguém que está trabalhando com essa transformação ecológica que é interessante aqui. Eu vou te ligar depois pedindo o contato seu para passar para a gente. Com o próprio IBRAM, né? Eu acho que o IBRAM pode organizar essa situação junto às mineradoras. Claro, claro. Gente, vamos terminar então. Agradeço a todos. Até a próxima reunião. E a gente mantém vocês informados. Semana que vem, né? Semana que vem, Renato? 22? Nós temos aquela de primeira reunião de tributação, né? Na semana que vem, não é isso? Semana que vem, tá? Tá bom. E eu vou divulgar a gravação para todo mundo. Beleza. Um abraço para todos aí. Um prazer vê-los. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Tchau. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.